Graça e paz, família de Deus. O capítulo 9 do Evangelho de João. Também existe uma rica lição para que possamos aprender aqui, assim como toda a Escritura pode nos ensinar muitas coisas importantes para a nossa vida prática. Começamos esse capítulo com a narrativa da cura de um homem cego de nascença. Jesus ali faz um pouco de lama com sua saliva, passa nos olhos desse homem e diz a ele: vá ao tanque de Siloé e lave o seu rosto. Esse homem então se dirigiu até lá e ao lavar o seu rosto ele volta, ou bem dizendo, ele começa a enxergar, já que ele era cego de nascença. Importante entender a simbologia que há por trás desse milagre. Jesus, quando manda esse homem se lavar no tanque de Siloé, e João faz questão de frisar o significado de Siloé, que significa enviado, Jesus manda ele lá com um propósito, de deixar claro que a mensagem que ele quer transmitir com esse milagre é que todos aqueles que se lavam com as águas de Siloé alcançam o milagre. E foi assim com esse homem. Ele se lavou nas águas do enviado, simbolizando aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Dando sequência no texto, esse homem foi convocado pelos religiosos para ser interrogado. Então ele foi interrogado, ele disse que a princípio que esse homem que havia curado poderia ser um profeta, reconhecendo que ninguém poderia ser enviado por outro senão por Deus por fazer um milagre daquela forma, já que a própria Escritura também nos ensina que até então ninguém havia até naquele dia curado um homem cego de nascença. Mas os líderes da religião não se sentiram satisfeitos por serem opositores de Jesus ao ouvir o testemunho daquele homem. Então eles se levantaram contra. Então aquele homem que havia sido curado por Jesus começa a questionar aqueles homens. Então, ao questionar líderes religiosos, eles expulsaram aquele homem da sinagoga, dizendo a eles: você está querendo nos ensinar algo? Você que nasceu pecador, agora quer nos ensinar algo? Eles se achavam donos da verdade. E aí nós chegamos no ponto principal desse capítulo, onde Jesus dá uma grande lição. Jesus se aproxima daquele homem, como eu disse, que ele havia curado. Então Jesus faz uma pergunta a ele, se ele desejava seguir o filho do homem. E então o homem disse: eu quero conhecê-lo sim, mas onde ele está? E Jesus se apresenta como sendo o filho do homem. E Jesus usa uma frase, ou cita no versículo 39, uma sentença, vamos dizer assim. Ele diz o seguinte: eu vim para que os cegos possam enxergar e aqueles que enxergam passem a ser cegos. Os fariseus se irritaram com essa afirmação de Jesus, se sentindo ofendidos. E na realidade Jesus estava sim, dando uma grande lição àqueles homens. Jesus ali estava também usando uma linguagem simbólica. Ele não veio literalmente para tornar ninguém cego. Jesus estava se referindo à postura daqueles homens, se achando donos da verdade, e nós sabemos que no capítulo 8 Jesus chama a atenção deles e diz que eles, na verdade, eles rejeitaram aquele que é a verdade e preferiram a mentira simplesmente pelo fato de não quiserem ou não quererem reconhecer os seus pecados. Então Jesus mais uma vez chama a atenção daqueles homens e diz a eles: vocês, parafraseando aqui a fala de Jesus ou interpretando aquilo que Jesus quis dizer, Jesus disse: vocês pensam que são conhecedores da verdade, vocês pensam que enxergam, mas quando a verdade veio, vocês a rejeitam, ou seja, vocês não estão enxergando a verdade, vocês acabam se tornando cegos. Mas aqueles que para os religiosos, para os judeus e para os fariseus principalmente, eram incapazes de serem alcançados pela verdade, aqueles que para eles eram espiritualmente cegos, esses sim foram alcançados por Jesus. Esses, por causa da sua humildade, foram alcançados por Jesus e receberam a visão e o reconheceram como o enviado de Deus, como o Messias prometido ao povo de Deus. Aqui nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. Precisamos estar na condição de pessoas humildes, termos a postura de humildade e reconhecermos que realmente somos pecadores e que o Senhor veio para nos salvar, e reconhecer que precisamos sim de um Salvador. Isso nos foi dito no capítulo 8, isso é reforçado no capítulo 9. Nós precisamos nos lavar nas águas
do enviado. Somente nos lavando em Jesus, Ele que tem o poder de nos purificar de todo o pecado, de nos purificar de toda a iniquidade. É Ele quem pode nos aproximar do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele homem cego de nascença obedeceu à voz de Jesus, se lavou nas águas do enviado e recebeu o milagre. Aqueles homens líderes da religião não quiseram reconhecer que Jesus era o enviado. Pensando que enxergavam, se tornaram cegos. Que o Senhor nos dê visão, nos dê entendimento e discernimento daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que possamos entender a obra que o Senhor quer fazer na minha vida, na sua vida. E que Ele nos dê essa visão e nos conduza nesse projeto maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar para que isso se torne verdade em nossas vidas. Santo e poderoso Deus, é no nome do Seu Filho amado, esse que foi enviado pelo Senhor, esse que nos foi dado como um presente do céu, para nos lavar e nos purificar de toda a iniquidade. E porque nos rendemos a Ele, porque cremos nele. Anteriormente estávamos cegos, mas Ele nos deu vista. Ele nos deu a capacidade de discernirmos a sua obra redentora e de nos rendermos diante dele. E assim nos deu a condição e a oportunidade de sermos salvos pelo sacrifício na cruz. Que o Senhor abençoe outras pessoas e, se necessário, nos use como instrumento das suas mãos, para que outras pessoas também venham a reconhecer a necessidade de se lavar nas águas do enviado, para que tenham vista e possam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Possam reconhecer a necessidade de serem salvos das suas fraquezas, seus pecados e iniquidades. Mas para isso é necessário, como eu disse, e sabemos que o Senhor nos ensina, que é necessário um coração humilde e quebrantado diante do Senhor, porque é esse o coração que o Senhor jamais desprezará. Que o Senhor nos abençoe e nos use para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem e conhece pessoas que também amam a palavra de Deus, que você possa compartilhar essa mensagem com eles, em nome de Jesus. Deus abençoe.